Nós estamos cercados por forças que buscam desviar nossa paz e equilíbrio espiritual. Juntos, exploraremos os sinais que nos ajudam a identificar e a resistir a essas influências. Com a orientação divina, somos capacitados a enfrentar e vencer qualquer desafio espiritual. Muitos de nós, sem perceber, convivemos com influências sombrias disfarçadas de situações inofensivas. Hoje, você tem uma escolha: abrir seu coração à sabedoria de Deus e proteger o seu espírito. Se algum dia você já se sentiu estranho ao acordar pela manhã ou com um desânimo inexplicável, escreva nos comentários. Eu busco a proteção de Deus através do conhecimento da palavra. Este simples ato é o início de uma jornada espiritual poderosa, onde Deus derramará uma unção de discernimento espiritual sobre os seus olhos e ungirá os seus ouvidos, assim como Davi ungia as orelhas das ovelhas contra Belzebu, o senhor das moscas. Sabendo disso, precisamos nos aprofundar nos 7 sinais que podem indicar a presença de influências demoníacas em nossas vidas. O primeiro sinal é como demônios incitam raiva e frustração. Eles se aproveitam de nossas emoções negativas para nos desestabilizar. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, do verso 26 ao 27, na sua ira, não peques, não dê ao diabo uma posição. Quando agimos impulsivamente, permitimos que essas forças ganhem terreno em nossas vidas. Ao reconhecer essas armadilhas, podemos começar a retomar o controle, fortalecidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes você já se perguntou: por que reagir dessa forma? Essa manipulação das emoções não é por acaso. Essas forças sombrias querem nos afastar do caminho de Deus, causando tumulto e nos levando a ferir quem está ao nosso redor. Mas há uma saída. Há uma esperança. A chave para vencer está em não permitir que a raiva se prolongue. Cada vez que agimos com discernimento e nos apoiamos na palavra de Deus, cortamos o poder do inimigo. Este é o momento de transformação. Reconhecer que, com a força do Espírito Santo, podemos resistir e superar qualquer influência maligna. E antes de continuar essa jornada de fortalecimento espiritual, inscreva-se no canal para mais mensagens que protegem e inspiram a sua mente. E lembre-se, nenhuma força pode te abalar. Mas agora, conheça como identificar se estamos sob ataque de forças demoníacas. Primeira situação: superando a raiva com a sabedoria divina. Mas aqui está a verdade. Você é filho de Deus, amado e escolhido. Mesmo que no passado tenhamos reagido impulsivamente, como crentes, somos transformados pelo Espírito Santo através dessa força. Superamos as provações e não precisamos mais nos perder em discussões inúteis. Em Tiago capítulo 1, do verso 19 ao 20, ele nos exorta: todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio também para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando pausamos para refletir antes de reagir, permitimos que o Espírito Santo guie nossas ações. Abraçar a paciência frustra as tentativas do inimigo de criar turbulência dentro de nós. Com a paz de Deus como nosso escudo, descobrimos que o silêncio pode ser uma resposta poderosa. Em Provérbios capítulo 15, no verso 1, nos lembra: uma resposta gentil desvia a ira, mas uma palavra dura desperta a fúria. Segundo ponto e mais importante: demônios como vampiros de energia. Demônios muitas vezes são descritos como vampiros de energia, drenando aqueles que estão mais próximos de Deus. Eles despertam emoções negativas para nos enfraquecer espiritualmente. Esse desgaste contínuo pode nos deixar vulneráveis ao pecado, uma tática sutil e eficaz do inimigo. Para combater esses drenos espirituais, devemos estar equipados com a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, no verso 15 até o 17, nos orienta a calçarmos as sandálias da paz e o cinto da verdade, fortalecendo-nos contra as forças das trevas. Ao nos ancorarmos nas promessas de Deus, lembramos de nossa autoridade como seus filhos. Nós estamos cercados por forças que buscam desviar nossa paz e equilíbrio espiritual. Juntos, exploraremos os sinais que nos ajudam a identificar e a resistir a essas influências. Com a orientação divina, somos capacitados a enfrentar e vencer qualquer desafio espiritual.
Muitos de nós, sem perceber, convivemos com influências sombrias disfarçadas de situações inofensivas. Hoje, você tem uma escolha: abrir seu coração à sabedoria de Deus e proteger o seu espírito. Se algum dia você já se sentiu estranho ao acordar pela manhã ou com um desânimo inexplicável, escreva nos comentários. Eu busco a proteção de Deus através do conhecimento da palavra. Este simples ato é o início de uma jornada espiritual poderosa, onde Deus derramará uma unção de discernimento espiritual sobre os seus olhos e ungirá os seus ouvidos, assim como Davi ungia as orelhas das ovelhas contra Belzebu, o senhor das moscas. Sabendo disso, precisamos nos aprofundar nos 7 sinais que podem indicar a presença de influências demoníacas em nossas vidas. O primeiro sinal é como demônios incitam raiva e frustração. Eles se aproveitam de nossas emoções negativas para nos desestabilizar. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, do verso 26 ao 27, na sua ira, não peques, não dê ao diabo uma posição. Quando agimos impulsivamente, permitimos que essas forças ganhem terreno em nossas vidas. Ao reconhecer essas armadilhas, podemos começar a retomar o controle, fortalecidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes você já se perguntou: por que reagir dessa forma? Essa manipulação das emoções não é por acaso. Essas forças sombrias querem nos afastar do caminho de Deus, causando tumulto e nos levando a ferir quem está ao nosso redor. Mas há uma saída. Há uma esperança. A chave para vencer está em não permitir que a raiva se prolongue. Cada vez que agimos com discernimento e nos apoiamos na palavra de Deus, cortamos o poder do inimigo. Este é o momento de transformação. Reconhecer que, com a força do Espírito Santo, podemos resistir e superar qualquer influência maligna. E antes de continuar essa jornada de fortalecimento espiritual, inscreva-se no canal para mais mensagens que protegem e inspiram a sua mente. E lembre-se, nenhuma força pode te abalar. Mas agora, conheça como identificar se estamos sob ataque de forças demoníacas. Primeira situação: superando a raiva com a sabedoria divina. Mas aqui está a verdade. Você é filho de Deus, amado e escolhido. Mesmo que no passado tenhamos reagido impulsivamente, como crentes, somos transformados pelo Espírito Santo através dessa força. Superamos as provações e não precisamos mais nos perder em discussões inúteis. Em Tiago capítulo 1, do verso 19 ao 20, ele nos exorta: todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio também para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando pausamos para refletir antes de reagir, permitimos que o Espírito Santo guie nossas ações. Abraçar a paciência frustra as tentativas do inimigo de criar turbulência dentro de nós. Com a paz de Deus como nosso escudo, descobrimos que o silêncio pode ser uma resposta poderosa. Em Provérbios capítulo 15, no verso 1, nos lembra: uma resposta gentil desvia a ira, mas uma palavra dura desperta a fúria. Segundo ponto e mais importante: demônios como vampiros de energia. Demônios muitas vezes são descritos como vampiros de energia, drenando aqueles que estão mais próximos de Deus. Eles despertam emoções negativas para nos enfraquecer espiritualmente. Esse desgaste contínuo pode nos deixar vulneráveis ao pecado, uma tática sutil e eficaz do inimigo. Para combater esses drenos espirituais, devemos estar equipados com a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, no verso 15 até o 17, nos orienta a calçarmos as sandálias da paz e o cinto da verdade, fortalecendo-nos contra as forças das trevas. Ao nos ancorarmos nas promessas de Deus, lembramos de nossa autoridade como seus filhos. Em Lucas capítulo 10, no verso 19, declara: eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Com discernimento, reconhecemos as forças malignas, independentemente dos disfarces. Esse é o principal discernimento que todo crente deve buscar. Como disse C.S. Lewis, confiar em Deus deve ser um começo diário. Nosso relacionamento com Deus é um compromisso renovado diariamente, guiado pela sabedoria divina. Assim como um ladrão procura uma casa desprotegida, demônios exploram momentos de fraqueza.
E pedir a Deus o dom do discernimento nos ajuda a fechar essas brechas antes que se transformem em portas abertas.